Alô, meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Pastor Aparecido chegando por aqui com uma palavra da parte de Deus para o seu coração. É um prazer, uma felicidade muito grande nesta manhã poder estar começando esta live aqui com os nossos irmãos. Meus queridos irmãos e amigos, eu quero fazer uso nesta oportunidade de uma leitura bíblica para todos nós. Nós vamos estar lendo aqui uma história bastante conhecida de todos nós, no livro do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 15, que trata da história referente a um filho que se perdeu e voltou ao convívio do lar. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esse texto bíblico que nós acabamos de fazer leitura, meus irmãos, trata de uma história. Ela não é uma parábola, ela é uma história que Jesus contou sobre o filho que quis conhecer outro ambiente, o filho que quis sair do convívio do lar. Ele achou que a vida do lar tinha muita monotonia, tinha muita mesmice, e parece que as coisas se tornaram cansativas para ele dentro daquele lar, e ele agora então desejava conhecer um novo ambiente, uma nova experiência. Assim acontece com muitos jovens e acontece também com muitas pessoas adultas, que de repente o convívio do lar se torna uma rotina, se torna um momento que vai perdendo a sua afinidade, a sua felicidade. E nós encontramos aqui nessa história bíblica que Jesus contou sobre a decisão daquele jovem de pedir ao pai em vida a parte da herança que lhe cabia. Ele queria também desfrutar daquilo que ele julgava ter direito naquele momento. E então o pai repartiu entre os filhos, aproveitou que havia 2 filhos, repartiu a sua herança entre ambos, e aquele filho, depois de alguns dias, ele reúne aquelas suas economias, a parte da herança que lhe coube, e vai para uma terra distante. É muito interessante notar que ele queria estar bem distante daquele lugar onde ele havia convivido por muito tempo. Ele queria ir para um lugar aonde os olhos do pai não o alcançava, aonde a vida que ele havia tido no lar já não o perseguia naquela parte. Ele queria ir para um lugar distante, e assim ele toma esse posicionamento. Ele quer distanciar-se da casa do pai. Muitas vezes, meus queridos irmãos, no trajeto da vida, a gente encontra muitas pessoas desejosas de distanciar-se do convívio da casa do pai. É esse convívio que tem alimentado, que tem cuidado, que tem protegido, que tem provido para ele viver bem e em paz. Ele acha que não é o suficiente.
ele quer uma aventura, ele quer uma pseudo-liberdade que, na verdade, pode lhe causar certos danos, como foi no caso da história do filho pródigo. Então ele quer distanciar-se da casa do pai. E eu quero aqui dizer a você que, quem sabe, por um momento da vida, distanciou-se da casa do pai, da presença do pai, para curtir uma outra situação ou para viver uma outra aventura. É normal e comum muitas pessoas serem até atraídas por circunstâncias da vida ou por circunstâncias dentro da própria existência, para viver uma nova experiência, para ter uma nova experiência. E nós encontramos nesse trajeto da vida muitas pessoas assim, que outrora vivia, desfrutava na casa do pai, vivia em família, e vivia também em igreja, e de repente eles tomaram um posicionamento para distanciar-se da casa do pai, daquele convívio aconchegante, aquele convívio feliz. E foram em outras direções, e procuraram outras direções. E foram ter umas novas experiências. E acharam que aquela experiência que tinham na casa do pai não lhe era suficiente, não lhe estava agradando, não chegava ao nível que eles desejavam. E eles procuraram, então, uma nova experiência. Está errado isso? Sim, quando nós achamos que aquilo que temos não damos o devido valor. O pensamento daquele jovem era uma liberdade que ele não desconhecia, esta liberdade, e que não tinha condições de vivê-la. E ele distanciou-se da casa do pai. Para você que tem se distanciado da casa do pai, que tem procurado novas experiências, quem sabe alguém que passou pela sua vida, te fez um convite para você se distanciar da presença do pai, eu quero te dizer uma coisa: por mais que o percurso da viagem até o lugar aonde você foi é simplesmente cheio de flores e esplendores, porém isso não é o final da jornada, isso não é o final do caminho. Aquele rapaz, enquanto estava distanciando-se da casa do pai, ele ia feliz, pensando nas aventuras que ele ia ter, pensando nos momentos especiais que ele ia experimentar. Porém, não sabia ele que o final daquela jornada não seria tão prazerosa como o seu início. Assim é o que acontece. Muitas vezes a pessoa é atraída por uma fantasia, por um pensamento que lhe cruza a mente, dizendo: não, eu posso experimentar algo novo, eu posso sair deste convívio normal que estou vivendo e ir em direção a uma liberdade diferente, a uma aventura diferente. E muitas pessoas têm feito isso, e muitas vezes eu quero te dizer que se ausentar da casa do pai é sair debaixo da proteção paterna, é também sair do carinho do lar paterno, e é também sair de um momento de segurança, de estabilidade que a casa do pai ela provê. Então você que saiu da casa do pai, do convívio da família, eu quero lhe fazer um convite para retornar antes que seja tarde. Aquele rapaz, ele não retornou até que esteve numa situação bastante complicada para ele. A Bíblia disse que, chegando nessa terra distante, ele queria estar longe dos olhares do pai, ele queria estar longe da casa do pai. E é lá naquela terra distante, onde ele estava, ele começou a malgastar dissolutamente aquela herança que o pai lhe entregou. Você pode imaginar que tudo aquilo que era como reserva, que ele poderia fazer uma nova vida, mas ele, chegando lá, ele foi empregar todo o dinheiro que o pai, com muito esforço, havia conseguido e havia repartido a ele. Ele foi empregar em uma vida de libertinagem, libertina, e assim ele perdeu toda a sua herança. Estar longe da casa do pai significa que nós podemos ter consequências funestas, devido ao fato de que não estamos preparados para administrar aquilo que o pai colocou em nossas mãos. Não temos a maturidade suficiente para administrar longe do pai. O pai próximo é fácil, porque sempre quando temos dificuldades, podemos nos recorrer a ele, podemos pedir a ele que venha nos instruir, que venha dirigir para nós os seus olhares e nos dar orientação. Mas lá
O jovem disse: agora eu vou viver como eu bem quero, como eu bem sonhei. E quantas pessoas estão assim? Depois de um tempo, de tantas riquezas acumuladas espiritualmente em suas vidas, por andar com Deus, por viver na casa de Deus, por experimentar a comunhão com Deus, por estar repletos de bênção de Deus, por ter promessas de Deus sobre a sua vida, por ter heranças de Deus em suas vidas, eles foram para longe da casa do Pai e lá desperdiçou, anulou ou jogou fora tudo aquilo que o Pai lhe havia provisto. Quantas pessoas não fizeram isso? Que outrora experimentaram todas as bênçãos do Senhor, experimentaram libertação de vícios, experimentaram perdão de pecado, experimentaram uma vida de comunhão, experimentaram o prazer da palavra de Deus, experimentaram a presença dos céus em seu coração e depois distanciaram da casa do Pai, distanciaram da presença do Pai e foram viver as suas vidas bem longe da presença do Pai. E por isso, ao chegar lá, eles colocaram toda essa herança de um lado e foram viver uma nova experiência. E a nova experiência, muitas vezes, não pode suplantar as experiências que você adquiriu juntamente com o Pai. Nada, absolutamente nada, substitui aquilo que Deus colocou na sua vida. Nada, absolutamente nada substitui aquilo que Deus colocou no seu coração, as promessas que Deus fez para com você, as promessas que Deus direcionou para a sua vida, as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Nada substitui. E esse rapaz, lá longe, ele colocou de lado tudo aquilo, toda aquela gama de convívio na casa do Pai e foi viver uma nova experiência. E assim tem acontecido com muitos. Eles têm colocado de lado, essa vida cristã, essa vida com o Pai, essa vida com Deus, já não tem tanto significado para mim. Eu vou experimentar coisas novas e abandona tudo aquilo que eles um dia haviam granjeado para o seu coração e aquilo que o Pai amorosamente e graciosamente havia derramado em suas vidas e começam a viver uma vida dissoluta, uma vida distanciada do Pai. Não existe vida boa longe do Pai. Não existe vida de prosperidade longe do Pai. Não existe vida de alegria longe do Pai. Não existe vida abundante longe do Pai. Porque toda a vida e toda a experiência que temos, ela é resultado daquilo que o Pai provê para nós. E lá então, acabou-se os seus recursos. Ao acabar os seus recursos, a Bíblia disse que veio a adversidade. A adversidade é uma coisa que nós muitas vezes não contamos com ela, mas ela sempre se apresenta. Por exemplo, a adversidade ela é democrática. Todos os seres humanos na Terra experimentarão adversidade. Segundo, a adversidade ela não marca um momento para chegar, ela chega repentinamente. E a adversidade não dá a você a possibilidade de se preparar para este momento. Então, uma coisa é você estar em adversidade longe da casa do Pai. E outra coisa é você estar em adversidade dentro da casa do Pai. Uma coisa é contar com essa companhia do Pai. E lá então, quando a adversidade chegou, meus queridos irmãos, quando a adversidade chegou, aquele jovem se viu em situação difícil. Por que difícil? Difícil pelo fato de que tudo o que ele sonhava veio abaixo. Tudo o que ele tinha perspectiva de acontecimento veio abaixo. E ali ele começou a padecer necessidade. A situação se tornou tão difícil que ele não conseguia emprego. Ele não conseguia quem lhe dava um salário. Ele não conseguia quem lhe recebia em sua casa. E alguém então o contratou e mandou ele cuidar de alguns porcos. E lá entre os porcos ele desejava comer a comida que os porcos estavam comendo devido à fome avassaladora que estava sofrendo. E a Bíblia disse que em um lapso de juízo, ele toma uma decisão, fala para si mesmo. É como que se ele entrasse em juízo. Parece que até o momento ele estava fora de juízo. Agora ele entra em juízo e disse:
quantos trabalhadores a diária na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui estou padecendo necessidade. Vou tomar uma resolução, levantar-me-ei e voltarei, direi ao meu pai: Pai, pequei perante os céus e diante de ti, já não sou digno mais de ser chamado seu filho. E ele toma essa decisão para voltar à casa do pai. E ao voltar à casa do pai com este pensamento, a Bíblia disse que o pai o viu de longe e correu ao seu encontro. Parece que o pai sempre estava esperando o retorno do filho, porque a alegria de um pai, a você que é pai, que está nos acompanhando nessa manhã, a alegria de um pai é quando um filho, ele vem nos visitar. Muitas vezes o filho casa, vai morar em uma outra cidade, em outro estado e até mesmo em outro país. E de repente um dia ele chega com a família, é aquela alegria, é aquela felicidade de receber o filho de novo, de poder abraçá-lo, de poder demonstrar o carinho que sempre tiveram na família. Porém, esse filho não estava voltando nesta circunstância favorável, ele estava voltando em uma situação paupérrima, em uma situação completamente desfavorável. Ele não era nem a sombra do jovem que tinha ido, ele não era nem mesmo a sombra do jovem que tinha dado adeus ao pai para viver longe. Ele agora está voltando numa situação deplorável, a sua situação é terrível. A única esperança que ele tem é que o pai o receba e o faça dele como um trabalhador braçal, a diária nos serviços do pai, para poder comer o pão de cada dia. Esse era o pensamento dele. E quando o pai o vê, o pai não guarda no coração rancor. Eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: Deus não guarda no seu coração nenhum tipo de rancor pelas atitudes de abandono que você e eu tenha tomado, de ausentarmos da sua presença, de fugirmos da sua presença, de irmos a viver até experiências e aventuras mundanas. O pai não guarda rancor dessas questões. O pai espera pacientemente que lá aonde você e aonde eu estejamos, possamos cair em si, cair na real e voltarmos ao convívio do lar. Eu acho muito lindo essa cena, quando o pai vê o filho de longe, o pai sai correndo em direção ao filho. É uma das cenas marcantes dessa história. Por quê? Porque nós não encontramos em nenhum momento da Bíblia o pai correndo para abraçar um santo, para abraçar um religioso, mas o pai aqui está correndo para abraçar um filho pecador que está voltando, um filho que não acertou na sua decisão e está voltando à casa do pai, que está vindo, ainda que a experiência foi grave, foi triste, foi horrível, mas o filho conhecia o caminho de volta. Eu quero te dizer nesta manhã, quem sabe você também tem experimentado algumas experiências tristes na sua vida. Quem sabe você saiu do convívio da casa do pai e foi viver distante. Quem sabe lá a vida lhe deu tantas marretadas, tantas situações que te tornou uma pessoa triste, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa sem qualquer perspectiva de se levantar. Mas eu quero te dizer nesta manhã uma palavra da parte de Deus. O Pai te espera e te espera de braços abertos. Desde o dia que você foi, no coração de Deus se alimenta o desejo da tua volta. E eu creio que da mesma forma como o pai planejava a volta daquele filho, Deus também planeja a sua volta. E Deus planeja com expectativa. Há uma expectativa no coração de Deus para o momento da sua volta. Há uma expectativa no coração de Deus do que Ele vai fazer. Quando ele te vê, aquele pai, ele não importou o estado físico e social em que o filho estava voltando, era o filho dele, e as expectativas fizeram com que as entranhas do pai se moveram e disse: é o meu filho que está vindo, e eu estarei correndo em direção a ele. Assim Deus fará com você, quando você tomar essa decisão de voltar, de regressar à casa do pai. O pai vai abrir a porta, vai abrir
abrir o portão e vai correr em sua direção, porque ele tem expectativa por esta volta. E ele quer te dar um abraço de pai em filho, um abraço com todo o amor, com toda a ternura. Quero te dizer uma coisa, nesta manhã, o Pai, ele tem saudade de você. O Pai lembra de você, dos dias em que você caminhava dentro de sua casa. O Pai tem saudade de ouvir a sua voz. O Pai tem saudade de ouvir até as suas lágrimas, o seu choro. O Pai tem saudade de ouvir até as suas reclamações. O Pai tem saudade de ver você dentro da casa, feliz e protegido. O Pai, ele tem essa saudade. Deus tem essa saudade de você. Deus quer uma vez mais ouvir a sua voz. Deus quer uma vez mais ouvir as suas lágrimas. Deus quer uma vez mais te abraçar, te afagar com seus braços e dizer para você que você é um filho querido. Quem sabe Satanás está dizendo, não há, a porta da casa do Pai se fechou para você. Você já não vai conhecer mais o caminho do retorno. Não dê ouvido a Satanás. O inimigo não sabe o que ele está falando. Ouça nesta manhã a voz do Espírito Santo que está te dizendo, olha, volte, o Pai tem saudade de você, o Pai te espera, o Pai quer te dar um abraço. Volte, venha para diante do Pai, venha para poder receber o abraço do Pai. E a surpresa daquele filho é interessante, porque o filho, quando se sente abraçado pelo Pai, ele disse, Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele só consegue ir até aí, porque o pai disse, trazei depressa o melhor vestido e vestiu. Colocai o anel no seu dedo, calçai os seus pés com sandália, matai o bezerro cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha, o filho queria ser um servo da casa. O pai está dizendo, você continua sendo meu filho. É assim que o pai vai te receber. Ele vai te dizer, você continua sendo meu filho. Você continua sendo o filho querido do meu coração. Você continua sendo o mesmo filho que eu vi nascer, eu vi crescer, eu vi sair de casa e agora está voltando. Não existe para Deus ex-filhos. Enquanto houver vida em você e desejo de arrependimento, o Pai sempre te considerará como filho. Então volta nesta manhã desse dia para a casa do Pai. Volte para a presença de Deus. E o Senhor Deus há de te receber de braços abertos. Vai perdoar o seu pecado. Vai restaurar o seu estado. E vai te colocar na filiação do lugar da onde você, no coração dele, nunca saiu. Você continua sendo filho de Deus. Filho amado, volte para os braços do Pai. O Pai te espera para te abraçar e tem expectativa e saudade de você. Venha hoje, venha agora. Eu quero orar com você e por você. Nós estaremos orando neste momento, pedindo em favor da sua vida. Quem sabe você, nesta manhã, está tomando uma decisão de voltar para os braços do Senhor. Bem-vindo. O Senhor Deus quer te abraçar. O Senhor Deus quer te afagar em seus braços e dizer a você, tu és o meu filho querido. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, eu quero te pedir em favor de todos aqueles que nos acompanham pela rede. Estenda tuas mãos agora sobre a vida daqueles que foram viver uma experiência longe dos teus olhares e que agora estão voltando, Senhor. E assim como o pai desta história do filho pródigo, o recebeu o seu filho de regresso com alegria, eu te peço, Senhor, faz real, restaura esta vida, Senhor. Coloca de volta ao lugar aonde esta vida jamais deveria ter saído. Dá a tua bênção, a tua graça, a tua comunhão e o teu nome seja glorificado para sempre, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Meu muito obrigado por ter nos acompanhado com essa palavra do pastor. Deus abençoe a sua vida e tenham todos um feliz dia na presença do Senhor. Volte para o Pai te espera.